O livro do profeta Daniel. Daniel foi um profeta do Reino Sul, Judá. Ele cumpriu seu ministério entre os exilados na Babilônia enquanto ele mesmo estava ali. No ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou e sitiou a cidade de Jerusalém. Muitos profetas tentaram alertar o povo sobre se voltar para Deus, abandonando suas vidas de pecado. Mas chegou um momento em que o castigo vindouro se tornou irrevogável. Por isso, bastava apenas alertar que o exílio viria, mas a libertação futura também. Os pecados desse povo os levaram a esse ponto. Judá agora era servo de uma nação ímpia e de um dos reis mais cruéis e temidos no seu tempo, Nabucodonosor. Como meio de reafirmar esse domínio sobre seu povo, Nabucodonosor levou cativo alguns homens sábios, descendentes da realeza e da nobreza, além de, provavelmente, as mulheres mais belas entre o povo. Essa era a tática dos governantes naquele tempo. Levar os líderes e pessoas importantes, deixando o povo sem governo. Junto com os judeus, também foram levados utensílios de culto do Templo de Jerusalém. Houveram 3 deportações para a Babilônia, e Daniel estava presente na primeira delas. Vamos então compreender um pouco desse livro tão rico. Podemos dividir o livro de Daniel em 2 blocos. No primeiro, do capítulo 1 ao 6, veremos relatos de muitas experiências que Daniel e seus amigos viveram na Babilônia. Logo no primeiro capítulo, vemos a chegada de um grupo de jovens judeus à Babilônia. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas você provavelmente conhece esses 3 últimos pelos nomes babilônicos que receberam. Afinal, essa foi uma das primeiras coisas feitas pelos líderes dessa impiedosa nação, a mudança de seus nomes. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, teve seu nome mudado para Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Esse deus, Bel, também pode ser chamado de Marduk, e era o principal deus babilônico. Ananias, que quer dizer Deus demonstra graça, teve seu nome mudado para Sadraque, significando sob as ordens de Aco. E Misael, quem é igual a Deus, passou a ser chamado de Mesaque, que quer dizer quem é como Aco. O deus Aco, presente nesses 2 nomes, era o deus da lua. E por fim, temos Azarias, que significa o Senhor ajuda, e foi chamado de Abidnego, significando servo de Nego, Deus do aprendizado e da escrita. A mudança desses nomes nos mostra uma tentativa de integrar os cativos judeus na religião pagã da Babilônia, transferindo sua lealdade do Deus Judá para os deuses deles. Mas isso não funcionou. Esses jovens se mantiveram leais ao seu Deus. E a prova disso é o fato de se recusarem a se alimentar das comidas servidas pelo rei. Apesar de colocarem suas vidas em risco por isso, estavam decididos a não se contaminar. No segundo capítulo, Nabucodonosor tem um sonho. Os sonhos, naquele tempo, eram vistos como mensagens dos deuses, e normalmente os astrólogos conseguiam trazer alguma interpretação, mas não dessa vez. O rei não pediu apenas um significado, ele pediu que os magos lhe contassem o que ele sonhou. É claro que isso era impossível para eles, mas não era impossível para o Deus a quem Daniel servia. Deus revelou o sonho a Daniel, que pôde interpretá-lo ao rei. Nabucodonosor sonhou com uma estátua formada com diferentes tipos de metais: ouro, prata, bronze, ferro e pés de barro, representando reinos específicos. A cabeça, feita de ouro puro, se referia à própria Babilônia, e o restante da estátua a reinos que surgiriam. Mas uma pedra foi cortada do monte que feriu essa estátua. Essa pedra, responsável por ferir o grande monumento, representa o reino de Deus, que porá fim a esses outros reinos e será eternamente governado pelo Messias. Nabucodonosor louvou a Deus, dizendo que ele era o Deus dos deuses, e Daniel foi colocado como governador de toda a província da Babilônia. Então Nabucodonosor constrói uma enorme estátua de 27 metros de altura e ordena que todos a adorem. Alguns comentários bíblicos até trazem a ideia de que o rei possa ter se inspirado em seu sonho, aquele do capítulo anterior, e feito algo tão parecido. Essa foi uma estratégia para unificar a nação, centralizando a adoração do povo. Mas os jovens amigos de Daniel se recusaram a obedecer.
e por isso sofreram as consequências. Foram lançados a uma fornalha de fogo, mas livrados de maneira sobrenatural. Do lado de fora, podia-se ver que eles não estavam sozinhos, havia um quarto homem ali. E novamente, Nabucodonosor reconhece a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois aqueles homens não sofreram dano algum. Mas já no capítulo 4, fica evidente que Nabucodonosor, apesar de ter louvado ao Deus de Daniel e depois reconhecido seu poder, não cria completamente nesse Deus. O rei teve um sonho onde se tornava uma espécie de animal. Daniel revelou que isso se cumpriria de fato. O rei ficaria louco e se comportaria como um animal por determinado período de tempo. Isso tudo para demonstrar que Deus, e não Nabucodonosor, era o Senhor das nações. Um fato interessante é que o livro de Daniel não está organizado de uma forma cronológica, tanto que os capítulos 5 e 6, na verdade, acontecem depois dos capítulos 7 e 8. Mas para esse vídeo, vamos seguir a ordem nos dada pelo próprio livro, não nos atentando tanto para a ordem dos fatos. No capítulo 5, já havia se passado aproximadamente 66 anos que Daniel estava na Babilônia. Aqui vemos a trágica história envolvendo um outro rei, Belsazar. Esse rei faz um banquete de maneira completamente irreverente. Faz uso dos utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, que foram levados para a Babilônia junto com os cativos. Foi um ataque direto à autoridade de Deus. Então acontece algo sobrenatural. Alguns dedos aparecem no meio de toda aquela celebração pagã e escrevem 3 palavras nas paredes. Apesar de serem palavras conhecidas, ninguém conseguia interpretar seu significado profético. Apenas Daniel. Aquela escrita queria dizer que aquele reino havia sido colocado na balança divina, achado em falta e por isso seria dividido. O julgamento divino viria e aquele reino seria entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi assassinado e Dário, o medo, tomou o reino. Esse acontecimento foi previsto por Daniel muitos anos antes. Você se lembra do sonho de Nabucodonosor, narrado no capítulo 2? A estátua, formada de diversos metais, representava os diversos reinos que viriam depois da Babilônia. O peito e braços de prata representavam os medo-persas, como de fato aconteceu aqui. O capítulo seguinte traz o que talvez seja a história mais conhecida desse livro, Daniel na Cova dos Leões. Esses animais eram temidos e respeitados naquela época, além de serem usados para executar pessoas. Segundo o costume dos persas, essa cruel punição era transferida aos que haviam conspirado contra o rei. Daniel já tinha cerca de 80 anos aqui e era um dos principais administradores do rei Dário. O profeta passou por tudo isso, pois se recusou a deixar de fazer suas orações a Deus. Esse homem, tão restrito quanto ao que comia no capítulo 1, era generoso em suas orações. Então chegamos no segundo bloco do capítulo 7 a 12. A partir daqui, se inicia uma série de visões de Daniel sobre o futuro. Daniel tem um sonho, mas de maneira até irônica, o homem que interpretou tantos sonhos em tantos momentos precisou de ajuda de um anjo para compreender esse. Ele viu 4 grandes animais, um leão com asas de águia, um urso e um leopardo com 4 asas e cabeças, todos eles representando reinos arrogantes que governariam o mundo. Havia ainda um 4º animal, diferente de todos os outros, com 10 chifres e dentes de ferro. Nesse mesmo animal havia um chifre específico com olhos como de um homem e cuja boca falava insolências. Esse chifre era uma representação do anticristo. Mas então Daniel também vê um trono e nele se assentou o ancião de dias, que é o próprio Deus, em cujas mãos está o tempo. O 4º animal foi morto e os outros animais perderam seu domínio. Então veio das nuvens o Filho do Homem, Jesus. E a ele foi dado o domínio, a glória e o reino, que jamais será destruído. Essa é uma visão sobre o fim dos tempos. Cerca de 2 anos depois, Daniel teve outro sonho. Dessa vez ele se viu na cidade de Suzã, a capital do Império dos Persas. Ele vê 2 animais. O primeiro é um carneiro com 2 chifres, representando o Império dos Medos e dos Persas e seus reis. Depois surge um bode, que é descrito como um animal forte e furioso, com um chifre notável entre os olhos. O animal representa a Grécia, e o chifre representa alguém que você provavelmente já ouviu falar, Alexandre Magno.
A visão de Daniel segue com 4 chifres surgindo no lugar daquele anterior, se referindo aos 4 generais de Alexandre, que reinariam em seu lugar. Mas ao final, o animal, mesmo parecendo tão forte, é destruído por Deus, o Rei Supremo. No capítulo seguinte, vemos que no primeiro ano de Dário, Daniel intercede pelo seu povo. Isso acontece no mesmo período do capítulo 6, onde Daniel é lançado na cova. O profeta, que esteve por tantos anos em exílio, juntamente com seu povo, percebe que talvez esse tempo esteja chegando ao fim. Ele cita o profeta Jeremias, que profetizou que a assolação duraria 70 semanas. Ou seja, esse tempo já estaria chegando ao fim. Em sua oração a Deus, Daniel reconhece seu pecado e o pecado de seu povo. E, por fim, clama que a ira divina seja afastada de Jerusalém. E então vem a resposta à oração de Daniel, que é um ponto tão conhecido nesse livro. As 70 semanas de Daniel. Essa profecia é tida como uma das mais importantes do Antigo Testamento, mas também é uma das mais difíceis de se compreender. De modo geral, as opiniões se dividem aqui. Alguns pensam que as 70 semanas representam um período de tempo não exato, mas outros pensam ser semanas de anos, onde cada semana representaria 7 anos. Explicaremos agora, resumidamente, uma das interpretações principais dessa profecia. As primeiras 69 semanas terminam com Cristo se oferecendo como rei, e a última, de 7 anos, que começará bem afastada das anteriores, terminará com o julgamento de Deus e seu reino de justiça sendo estabelecido. Essa profecia fala de Cristo em sua primeira e segunda vinda. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa. Embora o pecado aumente e os santos sejam provados, chegará o dia em que Deus porá fim ao pecado e trará seu reino. No capítulo 10, começam as visões acerca do fim. Daniel teve muitas visões sobre o futuro e por isso seu livro é visto como apocalíptico. As visões de Daniel foram sobre futuros próximos e distantes, desde reinos e impérios que surgiriam até visões sobre o fim de todas as coisas. Não se preocupe se você não compreende totalmente essas visões e profecias. Elas realmente são difíceis e nos parece que mesmo Daniel não pôde compreender tudo. Essa foi a última visão relatada de Daniel. Ele provavelmente já havia passado dos 80 anos e agora estava no reinado de Ciro. Antes de Daniel ter essa visão, Ciro havia permitido aos judeus voltarem a Jerusalém para a reconstrução do templo. Evento narrado nos livros de Esdras e Neemias. Daniel não voltou para Jerusalém com o povo, e não sabemos o motivo ao certo. Talvez tenha sido pela idade, ou tenha sido impedido pelo trabalho que realizava na Babilônia, ou o próprio Deus o tenha instruído a ficar. Daniel vê um homem, seu rosto como relâmpago e seus olhos como tochas de fogo, um ser celestial que alguns interpretam como sendo o próprio Cristo, um caso de teofania, mas outros defendem ser um anjo. De qualquer forma, foi a resposta de Deus à entrega de seu servo Daniel. É interessante que esse ser celestial cite o anjo Miguel, pois Miguel representa a proteção divina sobre Israel. O ser celestial diz a Daniel que havia sido enviado a ele para que ele entendesse tudo o que aconteceria com seu povo nos últimos dias. Vemos a mesma sequência de reinos que surgiriam e que já apareceram outras vezes no livro. Alguns defendem que boa parte dessas coisas já aconteceram com reis e governantes que surgiram há muito tempo. Agora aguardamos o cumprimento final da visão, o fim dos tempos. Daniel é instruído a selar o livro, ou seja, mantê-lo a salvo. Nos parece que o princípio da profecia bíblica é que ela só será plenamente compreendida depois de ser cumprida. De qualquer forma, podemos concluir que o mundo, enquanto governado por um rei perverso, passará por tribulações, e um grande sofrimento pode esperar o povo de Deus nos tempos vindouros. Mas há esperança para os verdadeiros crentes. O versículo final do livro de Daniel é uma mensagem de conforto para o profeta. Porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Daniel 12:13. Esse livro nos mostra livramentos sobrenaturais, reis orgulhosos e irreverentes, mas principalmente nos mostra como Deus é o soberano Senhor e está no controle dos céus e da terra. Ele permanece o Deus Supremo.
Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!